Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Brito, tenho 42 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos. Fazem exatamente 3 anos que nós vivemos aqui em Portugal, mas eu sou brasileira, natural da cidade de Apucarana, norte do Paraná. É isso aí, sou pé vermelho, viu? Com muito orgulho. Eu e meu esposo somos paranaenses, meus filhos também. E nós somos nascidos e criados lá na região do Paraná. Somos uma família de 5 que resolvemos imigrar para outro país. Eu vou tentar resumir mais ou menos para vocês como que nós viemos parar aqui em Portugal, né? E vou tentar resumir o máximo. Depois em outros vídeos eu faço mais assim, bem explicadinho para vocês. Quando foi no ano de 2017, mais ou menos meados de 2017, eu me recordo que eu estava indo para a faculdade com meu marido e ele veio com uma conversa que queria fazer um curso de inglês no Canadá. Nisso que ele falou de ir para o Canadá, eu, como sou uma mãe coruja, que não consigo me desapegar dos filhos, eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. E ele falou da possibilidade de irmos para o Canadá para ir estudar, mas íamos quem? Ele, eu e o caçulinha, que na época não me recordo quantos anos ele tinha. Não me recordo. Tá, mas isso foi em 2017. Tá. Aí eu lembro que eu conversando com ele pro meio do caminho e eu cogitei, eu falei, em vez da gente ir pra lá então, que é só nós dois, vai gastar muito com os estudos, porque ele tinha que ter esse dinheiro em conta para poder estar aplicando visto para ir pra lá, era uma burocracia que eu nem me recordo agora. E eu cogitei, eu falei, então vamos para os Estados Unidos. Lá a gente começou a pesquisar e já sabia que tinha possibilidade de pedir o visto de estudante e a família. Mas na época também iria ficar muito carinho, a gente não teria condições financeiras. E conversando com ele, a gente optou por tirar o visto de turista, né? Que é o que a maioria faz. E nós íamos tirar o visto de turista, íamos para lá pra gente ver o que achava. Se a gente gostasse, daí ia dar entrada lá no visto de estudante para poder permanecer lá no país. Né? E aí ele ia ter o contato com o pessoal, né, para ter o contato com a língua e aprender e tudo mais. Mas assim, esse desejo de mudar não foi de uma hora para outra, não, né? A gente já vinha lá atrás, via muitos vistos do Canadá em si. Estados Unidos a gente não via nem em outros lugares, mas via muito Canadá, acho que a Irlanda também, que ele queria fazer esse intercâmbio para poder fazer o idioma, né, para aprender, desenvolver bem. E quando nós fomos para ver a questão, quando resolvemos que era para os Estados Unidos, a gente fez toda a burocracia, tirou o visto, foi aprovado 5 para ir para os Estados Unidos. E o que aconteceu? A pandemia. Eu costumo falar assim, a gente faz um plano, mas Deus faz outro, né? Diferente dos nossos. Creio que é para eu ir para os Estados Unidos ainda, tem isso no meu coração. Talvez só a passeio, talvez para conhecer as igrejas por lá, a irmandade de lá, não sei. Mas tem ainda o desejo no meu coração de ir, né? E quem sabe mais pra frente vem uma proposta de trabalho, né? Tá nas mãos de Deus. E a gente possa estar indo para lá. Mas quando foi em 2020, nós compramos a nossa passagem para os Estados Unidos. Veio a pandemia, no final de 2019, em novembro, se eu não me engano, já se escutava falar alguma coisa da Covid, mas quando foi em 2020, realmente que estourou no mundo todo e virou a pandemia e cancelaram o nosso voo. Uma semana antes da gente embarcar para os Estados Unidos, mala pronta, a gente recebeu a notícia que tinha sido cancelado os voos. Pois, aconteceu isso. Quando foi em junho, nós tentamos marcar novamente, que deu uma liberada, marcamos de novo. Quando foi uma semana novamente depois, antes da passagem, cancelaram novamente os voos. Então, o que a gente fez? Como servos obedientes, como pessoas que têm juízo, mentira, né? Porque se tivesse liberado a gente tinha ido, mas tá bom.
A gente sossegou ali e esperou. Agora tá fechado. Antes de ter fechado a gente aqui no Brasil, ali no Brasil, onde a gente conhecia todo mundo, já tinha a nossa casa, né? Do que a gente ter viajado e ter acontecido isso quando a gente estivesse lá. Porque foi um período difícil para todo mundo, né? Para muita gente. E nós ficamos no Brasil, só que nesse período nós estávamos todos desempregados. Todos desempregados. Vou contar no outro vídeo depois, para não ficar longo. Mas, como foi? Passou 2020, que foi o ano que tava a pandemia, que começou mesmo, né? Quando foi 2021, um belo dia, meu esposo me chama, eu tava trabalhando daí nos fundos de casa, e meu esposo me chamou, eu fui lá dentro ver o que ele queria, e ele me falou, olha, eu tava vendo uns vídeos, e Portugal tem a possibilidade da gente se legalizar muito mais fácil para trabalhar na área, o que você acha? E eu não sei, até agora eu não sei dizer pra vocês o que me deu naquele momento, sabe? Assim, eu falo que pra mim foi uma loucura, porque eu sou uma pessoa muito cautelosa mesmo, pé no chão, gosto de fazer tudo planejado, né? Tudo certinho pra não dar erro, sabe? E nesse momento ele falou aquilo e eu falei, tá bom, tá bom. Fui para trás e falei para meus filhos, olha, nós vamos ir para Portugal, não vamos mais para os Estados Unidos, vamos embora para Portugal. Eles falaram, como assim? Mas por quê, né? Eu falei, porque tá fechado, já fazia um ano que tava fechado os aeroportos, a gente não sabia como que ia ficar, né? Essa questão, quando que iam abrir as fronteiras de novo. Até na época, Portugal, acho que devia estar fechado também, quando a gente começou a pesquisar. Quando veio essa ideia do meu marido, nós começamos a pesquisar, mas estava fechado também. Mas ali nós começamos a se programar para vir para Portugal. Meu esposo começou a pesquisar a questão para se legalizar, de trabalho, de visto, quais as possibilidades que tinham, né? A vinda como motorista e depois aqui a gente fazia manifestação de interesse, tudo isso ele chegou a ver, tudo certinho. E nós mudamos de uma hora para outra, mudamos o nosso rumo e viemos parar aqui em Portugal. Então, por isso que eu brinco que a gente, nas pesquisas também, eu confesso para vocês que nunca esteve na minha mente de morar em Portugal, nunca, nem para conhecer, nunca passou pela minha cabeça conhecer Portugal na vida. E quando eu falo às vezes para as pessoas, eles falam, nossa, mas nunca passou pela cabeça e estão aí já há 3 anos. Por isso que eu falo que não é os planos, a vontade da gente, eu falo que é a primeira vontade de Deus e a preparação dele na nossa vida, né? Mas aí nós viemos parar aqui em Portugal e em outros vídeos eu vou apresentar para vocês a minha família, vamos contar também o que foi que aconteceu, como que foi para tirar o visto para os Estados Unidos, como que foi as trocas de passagem, é tanta coisa para falar, gente, tá? Mas num outro vídeo eu conto tudo certinho para vocês, pausado, com calma, vou me adaptando também, falar assim com a câmera, né, para vocês, vou me adaptando aos pouquinhos, tá? Os próximos vídeos vão ficar melhores, tá? Que esse já deve ser a 10ª tentativa e acho que ele vai ir assim mesmo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Sim, é isso. E nós estamos aqui, estamos legalizados, graças a Deus. Já voltamos para o Brasil, já faz 1 ano e meio. Sinto muita falta da família. São coisas assim que as pessoas perguntam como que é o processo aqui, né, de adaptação. E vocês vão me ouvir falar muito que é um processo difícil, não é fácil. Para mim, principalmente, como eu sofro de depressão, ansiedade, então para mim foi um processo bem difícil mesmo. Eu falo que eu tô aqui hoje pela misericórdia de Deus, né, primeiramente, porque não foi um processo fácil. Para mim, para minha filha também foi complicado a adaptação no trabalho, às vezes o jeito das pessoas, sabe? E eu confesso que foi difícil, mas eu vou falando com vocês em outros vídeos, tá? Espero que vocês gostem, espero que tenha ficado assim um resumo bem que dê para vocês entenderem, né, como que foi a nossa vinda para cá, tá bom? Foi um prazer falar com vocês hoje, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem para me ajudar aí, tá bom? Dá uma forcinha, tá? Pra mamãe durameira, tá bom? E nos próximos vídeos eu vou apresentar minha família para vocês, a vila aqui onde eu moro também, que é um lugarzinho assim bem tranquilo, bem bonito, ajeitadinho, sabe? É um lugarzinho bem gostoso. E vou apresentar o meu apartamento também, que acho que eu fiz um vídeo para mostrar para minha filha e acabei postando.
E foi aquela coisa assim, bem rápida, sabe? Que a gente tava olhando o apartamento e de última hora eu decidi gravar para mostrar para eles o apartamento que a gente tinha escolhido. E então vou fazer um tour aqui no meu apartamento também para vocês, tá? Para estar conhecendo o nosso espaço aqui, tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Um beijo e até a próxima.